Templo do Milênio. Quando será construído? Será no período da Grande Tribulação? Ou será no próprio milênio? E o milênio o que é? Estas e outras questões será tratada neste vídeo. A paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez aqui para juntos estudar sobre esse assunto tão importante que é a nossa lição de número 11. Você está no canal Estudos da EBD com o professor Marcelo Gomes. A partir de agora, estaremos comentando sobre esse assunto tão importante. Já adiantando que o Templo do Milênio, ou o Templo de Ezequiel, como a nossa lição está dizendo, é um assunto bastante complicado, porque há várias conjecturas sobre quando será feito, quem fará, né? E por que o Templo do Milênio haverá sacrifícios? Como será isso? Vamos tentar trazer uma explicação dentro daquilo que nós, dispensacionalistas, acreditamos. Por quê? Porque existem uma outra linha outra linha teológica que pensa um pouco diferente sobre a questão desse templo. Inclusive chegam a dizer até que é uma alegoria, que não é uma coisa real. Então nós vamos estar trabalhando dentro daquilo que a dispensacionalista defende, que acredita que esse templo é real e que será construído para ser utilizado por Israel no período em que ele estiver aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Então nós estaremos falando sobre a lição de número 11, ressaltando que é o dia da Bíblia, né? O comentarista da lição fez questão de frisar. E falamos sobre a visão do Templo de Ezequiel e o milênio. A gente vai, no nosso textual, diz assim: e clamavam uns para os outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheio da sua glória. Aquela visão do profeta Isaías no capítulo 6. A verdade prática: ultraje a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Essa é a nossa verdade prática. Eu trouxe aqui uma foto aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que a diferença que há entre os templos. Aqui nós temos o Templo de Salomão, né? E quero deixar já registrado aqui para depois a gente comentar sobre essa porta, conhecida como Porta Formosa, né? Nós estaremos falando sobre ela. E essa porta é conhecida também como Porta Oriental. Ela também vai existir no Templo de Ezequiel. Porém, o Templo de Ezequiel, como se observa, é bem diferente do Templo de Salomão. Há coisas que foram colocadas ali que não tem nesse templo. Inclusive o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca do Concerto, que tinha um véu que separava, nós vamos estar explicando isso mais à frente, que tem aqui nesse templo, tinha também no templo de Herodes, de Zorobabel, nesse templo não tem. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre esse templo. Já vou adiantar que essa é uma opinião nossa, mas existem outras opiniões que nós respeitamos sobre a função desse templo, né? E alguns até defendem que esse templo será construído antes da grande tribulação e com a igreja aqui na terra ainda. Mas isso é outro assunto, não estaremos mexendo nessa questão não. Então nós temos aqui a nossa introdução. Nessa lição estaremos falando sobre o templo misterioso de Ezequiel. Há muita especulação sobre quando, como e onde será essa construção. Há quem diga que é uma referência alegórica. Para os judeus é uma realidade que será feita no futuro próximo. Para nós dispensacionalistas também será o templo do milênio. É o que nós acreditamos e entendemos pelas profecias que será um templo que será utilizado no milênio, no período em que Israel estiver aqui na terra, naquele período de paz, logo após os 7 anos de grande tribulação, que nós inclusive já comentamos em lições anteriores. O sacrifício. A primeira coisa que nós esbarramos numa dificuldade teológica é o fato de haver sacrifícios no milênio. Nós estamos falando num período em que a igreja não estará na terra, em que o cordeiro que já foi morto, né, para resgatar a humanidade, então já fez todo o sacrifício do Levítico é consumado em Jesus. Então, em momento algum, a gente veria a necessidade de haver outro tipo de sacrifício. Porém, no milênio, voltará um sacrifício
ritual, aquele sacrifício lá dos cordeiros sendo mortos. Se eles apontavam para Cristo e Cristo estará no milênio, qual será o sentido desse sacrifício? A gente vai tentar entender um pouco isso. Como já vimos, muitos utensílios do templo do Antigo Testamento estarão faltando no edifício do milênio. Entretanto, o altar de bronze para sacrifício estará presente novamente. Há pelo menos 4 profecias do Antigo Testamento que falam de sacrifícios de animais no templo do milênio. Aqui estão as referências, onde fala que haverá sacrifício no período milenar. Nós mais à frente estaremos falando sobre algumas outras coisas, além do sacrifício, que acontecerá no milênio. Já vou ressaltar que o milênio, apesar de ser um momento em que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, como nós já comentamos, também é um reino extremamente imaterial e físico, não é algo espiritual. É um momento em que as pessoas que viverão lá são pessoas literais, são pessoas de carne e osso, não é espíritos que estarão vivendo no milênio. É uma restauração dessa terra para os 1000 anos de paz. E só lembrando que a palavra milênio, como nós usamos falar, ela não existe na Bíblia original, nem na Bíblia hebraica e nem na grega. Ela existe na Vulgata, uma tradução da palavra 1000 anos para o latim, onde aparece a palavra milênio. Então de lá vem a palavra milênio, que significa 1000 anos. Então a palavra milênio você não vai encontrar na Bíblia nem original e nem no hebraico e nem no grego, né? Como a nossa Bíblia é portuguesa e ela veio também trazendo algo do latim, algumas palavras conhecidas, mas essa palavra milênio é só na Vulgata, porque ela é de origem latim. Por que sacrifício do milênio? Esse é um tema complicado, uma vez que todo sacrifício foi consumado no Calvário, porém não é só sacrifício, não é só o sacrifício que irá retornar no milênio, haverá um sacerdote, retorno a algumas festas e a lei. Então, olha a dificuldade que nós temos aqui. Se o milênio é um reino sacerdotal de Cristo, por que haverá sacerdote? Por que haverá retorno à lei? São algumas coisas que trazem muita polêmica no meio dos eruditos que estudam isso, e muitos até não conseguem entender qual o sentido. Mas a gente vai tentar, né, trazer algo para pelo menos dar uma luz, né? Mas é algo que deve ser pesquisado mais, né? Para que não venhamos trazer algo que a Bíblia não está dizendo, né? O milênio será um reino físico, material e espiritual. O sacrifício de Cristo veio para remir o homem para o reino dos céus e não para o reino terreno. Então esse é o primeiro ponto. O sacrifício de Cristo é para salvar o homem do pecado e levar para o céu. Aqui nós estamos falando de um reino material, então é um dos motivos pelo qual esse sacrifício poderá estar acontecendo, é porque ele não terá a função de apontar para Cristo. Porque o povo de Deus não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz. Eles aceitam Jesus como Messias. Então, o comentarista ele comenta que pode ser uma maneira de trazer lembrança do sacrifício da cruz, né? Segundo os comentaristas dispensacionalistas, o sacrifício do milênio será uma forma de memorial e não uma remissão. Então, não é um sacrifício para purificação do pecado no sentido de salvação, mas no sentido de memorial, assim como nós tomamos a Santa Ceia, lembrando a presença de Cristo. E Cristo fala que vai tomar conosco lá no reino do Pai. Então, mesmo ele estando lá, nós estaremos tomando a Santa Ceia, que tipifica o corpo dele, mesmo ele estando presente. Então, essa é uma das explicações que a gente tem voltada para essa questão desse sacrifício no milênio. O templo de Ezequiel. Em 4 ocasiões específicas, somos informados que os filhos de Zadok receberão obrigações sacerdotais. Zadok foi sumo sacerdote na época de Davi, o 11º a partir de Arão. Sua lealdade ao rei era inabalável. Por causa disso, foi permitido a ele que a sua semente teria essa gloriosa oportunidade. Nós temos em 1 Samuel esse sacerdote e 1 Reis falando sobre ele. E lá no milênio, ele aparece de novo como o sacerdote daquele local. Nós entendemos que Cristo lá, ele não vai estar como sacerdote, porque ele vai estar como rei, vai estar assentado como rei. Então, o sacerdote é aquele que vai interceder. Então, lá fala sobre esse ofício sacerdotal da linhagem de Zadok, né? Mas só para entendermos que nós vemos aqui que o reino milenar, ele é extremamente judaico, né? Até o sacerdócio volta a acontecer. Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede, mas lá haverá um sacerdote também que vai estar fazendo
fazendo alguns trabalhos. Isso está em Ezequiel, né? Alguém pode dizer assim, mas isso aí é alegórico, não é real, né? Mas nós estamos trabalhando com o que a Bíblia nos dá. Itens que não terão no novo templo. Não haverá véu, nós já explicamos, aquele véu que separava foi rasgado na cruz do Calvário, né? Quando Cristo deu brado, o véu no templo se rasgou. Então esse véu não aparece no novo templo. Não haverá também a mesa de pão. A mesa de pão ela tinha uma função, era para alimentar os sacerdotes. Mas no milênio não haverá essa mesa dos pães da proposição, que também apontava para Cristo como o pão do céu que desceu do céu e dá vida ao mundo. Não haverá castiçal, que é aquela parte do candelabro, né, que alumiava o templo. Não haverá. Não haverá arca do concerto, né? A arca do concerto ela desapareceu, né, na invasão de Babilônia. No tempo de Salomão ela já não existia, no tempo de Zorobabel ela já não existia mais, nem no tempo de Herodes, né? Então ela também desapareceu. Então, e não vai aparecer lá, fala que ela não há necessidade dela, porque ela tipifica a presença de Deus, mas lá Jesus estará presente, então não precisará da arca. A porta oriental será fechada. Há sugestões que essa porta se manterá fechada por dois motivos. Primeiro, estaremos falando aqui, mas que porta é essa? Vocês lembram quando eu mostrei lá atrás a porta oriental? É aquela porta conhecida também como Porta Formosa, aonde aquele moço estava lá paralítico e Pedro e João passa e ele pede esmola e Pedro e João falam, não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. E ora sobre eles, põe a mão sobre eles e ele é curado. Ele estava nessa porta chamada Formosa. Porque quando se fala templo, a gente tem aquela ideia de que templo é a nave, mas o templo de Israel, tudo em torno ali é templo. Então ele estava numa parte que não era dentro do templo, até porque ele não poderia, por ele ser um paralítico, ele não entraria no templo. E vamos falar assim, mas ele entrou para dentro do templo saltando e pulando. O tempo que ele entrou saltando e pulando, vou voltar aqui para vocês entenderem. Aqui é a Porta Formosa. Então Pedro e João entram por aqui, chega aqui. Quando eles chegam aqui, o paralítico está aqui, nessa região, que era o lugar que entravam os judeus. E ele começa então, e quando ele recebe a cura, ele sai pulando aqui dentro. Ele pula nessa parte aqui, porque aqui é o Santo do Santo, aqui só entrava sacerdote. Nem os judeus entravam aqui, nem os sacerdotes, só o sumo sacerdote uma vez por ano, porque aqui era o Santo do Santo, onde tem a Arca do Conceito. Então eles entravam aqui na nave, né, corrigindo, os sacerdotes entravam aqui, os levitas, mas na parte Santo do Santo eles não entravam. Então daqui para lá só passava levita. Então os judeus, quando falam assim, estou indo para o templo orar, como Pedro ia, eles oravam nessa região aqui, beleza? Então só para ficar bem claro que é aqui que ele entra, essa é a Porta Formosa. Então essa porta, ela vai ser fechada por alguns motivos. Ela será fechada por alguns motivos. Primeiro, ela era a porta por onde o Senhor Jesus entrará no templo, como uma marca de honra de um rei oriental. Ninguém pode entrar pela porta que o rei entrou, está nas Escrituras. Foi pela porta oriental que a glória de Deus partiu, pela última vez no Antigo Testamento. Então foi por ela que a glória saiu. Quando nós entramos lá, quando a glória sai do templo de Ezequiel, do templo de Salomão, de Zorobabel, aquele templo lá que eles visualizam, a Bíblia diz que, corrigindo de novo, não é Zorobabel não, templo de Salomão. A Bíblia diz que ela entra pela porta oriental, vai até o átrio exterior e volta pela porta oriental, aquela mesma porta que nós mostramos lá. E nessa porta, ela no milênio, o único que vai ter acesso a ela é só Jesus, porque o rei vai entrar e mais ninguém vai entrar por ela, está lá nas profecias. Selando a porta, Deus lembra a todos os que estão dentro de que a sua glória nunca mais partirá de seu povo. Então essa porta, como ela era entrada e saída, a glória entrou, né, e saiu, no milênio ela vai entrar e a porta será selada, a glória não vai sair mais. Significa que Deus vai estar sempre com o seu povo. A história dessa porta é uma leitura interessante. Ela é a mais famosa e também a mais importante porta de Jerusalém. Ela dá para o vale de Quidron e está de frente para o sol nascente. Os cruzados chamavam de Porta Dourada.
A entrada por essa porta murada leva à porta bela do próprio templo. As tradições dizem que as partes dessa porta foram doadas pela rainha de Sabá. Os árabes chamam de Porta Eterna do Norte, a Porta do Arrependimento e o Portal do Sul, a Porta da Misericórdia, e ela é mencionada em Neemias. Essa porta, ela era feita, ela é chamada Porta Formosa pelo material que ela era feita. Ela era feita do material de bronze, que quando o sol batia sobre ela, ela refletia, e ela tinha aproximadamente 20 metros de largura por 25 de altura. Então era uma porta muito grande. Alguns historiadores dizem que gastavam pelo menos 20 pessoas para conseguir abrir essa porta. Ela era 2 folhas e era chamada de bronze ou cobre de Corinto. Era o material que ela era feita. Então por isso ela era chamada formosa, que ela refletia quando o sol batia sobre ela, e era uma porta muito bonita, né? Por isso chamada Porta Formosa. 1000 anos de paz. Como a nossa lição, o comentarista falou sobre o tempo de Ezequiel e sobre o milênio, mas ele não deixou muito detalhe, eu trouxe algumas características do que é o milênio, né? Então, por quê? Porque o templo, como nós falamos, não temos mais nada a dizer a não ser o que já foi dito, porque existe muita especulação, e uma coisa eu acredito, né? Nós acreditamos que esse templo poderá ser construído pelo anticristo. Existe uma profecia em Zacarias capítulo 6, que diz que Jesus vai construir esse templo. E alguns comentaristas acreditam que Jesus vai pôr a mão na massa, ele mesmo fazer. Mas quando ele fala que ele vai construir, não quer dizer que ele vai pôr a mão na massa, ele vai usar alguém para fazer isso. Assim como ele falou, eu vou destruir essa casa. Não foi ele que foi lá e destruiu, ele mandou o exército de Babilônia lá destruir. Então, eu não posso pegar literalmente falando que o próprio rei vai chegar e construir um templo, né, trabalhando de pedreiro, de carpinteiro e fazendo. Não é isso não, o texto ele está falando, eu vou construir, mas ele vai usar alguém para fazer isso. Então, existem 2 ideias. A primeira é que esse templo poderá ser construído no período de falsa paz, no período do anticristo, onde ele vai estar reinando, e o sonho dos judeus será realizado através desse feito majestoso que o anticristo fará. Essa é uma ideia, né? Que a que eu acredito que será essa mesmo. Mas existe uma outra ideia de que esse templo será construído após a grande tribulação. Logo no início do milênio, Deus vai chamar os judeus, vai reunir ali todos os pedreiros, carpinteiros, igual lá fez no Velho Testamento, para construir o templo de Salomão, e vai construir esse templo. Mas eu acredito que será no primeiro momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai profanar o templo, e ele não vai estar no milênio. Então, não tem como eu afirmar que será no milênio. Essa é uma ideia que algumas defendem. Eu fico com a primeira exatamente por causa disso, porque segundo o apóstolo Paulo, esse templo será profanado, onde o Israel vai quebrar a aliança com o anticristo, lá em Isaías 28:15, nós falamos sobre isso. A aliança será quebrada quando ele vai caminhar para esse templo. Então, se ele vai caminhar para esse templo, isso é no meio da grande tribulação, não tem como ser no final da grande tribulação e nem no início do milênio. Então, provavelmente será no início da grande tribulação, no primeiro ano de falta paz, onde sai o cavalo branco, que nós já falamos que após ele vem o cavalo preto, vermelho e amarelo, que é o início do Apocalipse. Então, eu acredito, né, e a gente tem mais condição de provar isso biblicamente, pelas profecias que será lá no início da grande tribulação. É aquilo que a gente falou na lição anterior, quando se estuda escatologia, a gente não pode isolar textos. Eu não posso pegar um texto A, comparei com o texto B e já achar que está pronta a matéria. Não, existem vários textos espalhados por toda a Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, que juntos formam uma visão escatológica. Então a gente precisa entender. Nós temos aqui várias referências de fatos que vão acontecer tudo na mesma época, mas em livros diferentes. Nós temos aqui, as características geográficas, né? Isso aqui eu vou dar uma pincelada rápida, mas como você vai ter o vídeo, você depois lê as referências, né? A primeira coisa que vai acontecer no reino milenar, aqueles 1000 anos de paz após a vinda de Jesus em glória, e a batalha do Armagedon, que nós já comentamos também. Ele vai estabelecer o milênio, haverá um aumento do território, né? E aí as referências dizem que a terra o território que Deus prometeu para Abraão, eles nunca alcançaram todo o território. No milênio eles vão alcançar na sua amplitude. Então, no tempo de Abraão, por que eles não alcançaram? Porque eles fizeram aliança com alguns povos, então algumas terras eles não conquistaram. Mas no milênio vão pegar toda a terra que está prometida para Abraão. Mudanças topográficas, por quê? É uma coisa interessante, os montes de Israel serão aplanados.
Então haverá uma mudança topográfica e haverá um novo rio que vai nascer debaixo do trono do milênio, debaixo do altar do milênio. Haverá um novo rio com águas purificadoras, aquele rio de Ezequiel que ele nada 1000 côvados, mais 1000 côvados até passar a nada. Aquele rio vai nascer debaixo do templo e vai nascer no milênio, né? Jerusalém como centro da adoração mundial. Segundo as profecias, durante o milênio, todo mundo vai ter que ir pelo menos uma vez em Jerusalém para adorar o rei, que no caso será Jesus. E a Bíblia diz, há profecias que dizem que se eles não, a nação que não fizer isso, Deus vai mandar peste sobre eles. Nós estamos falando do reino milenar. Mesmo lá no milênio, se alguém desobedecer, e haverá quem vai desobedecer, porque no milênio haverá pecado, não pecado por tentação, mas por causa da natureza pecaminosa do homem, Deus vai puni-los. A Bíblia fala que o mancebo morrerá por 100 anos no seu pecado. 100 anos, olha se vê, é chamado no milênio como mancebo. Então, será o centro da adoração mundial. Todo mundo terá que ir. Aumento de Jerusalém, né? Vai expandir também um pedaço. A região de Jerusalém será um pouco maior. O nome de Jerusalém é alterado para Jeová está ali, lá em Ezequiel. Nós usamos muito esse nome aqui, ó. Jeová chamar, né? Jeová está ali. Então, o nome de Jerusalém no milênio vai chamar Jeová está ali. Ou seja, Jesus vai estar lá. Tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas essa cidade de Jerusalém, o templo, quando ela foi estabelecida, vai descer a cidade do céu, a Jerusalém celestial, onde a igreja estará, e ela ficará sobre essa cidade. De maneira que ela será vista a olho nu, por quem estiver em Jerusalém. Vai ser uma espécie de, na teologia, chama de do céu. Um céu sobre Jerusalém. Então, talvez por esse motivo, a terrestre vai chamar o Jeová está ali, porque a Jerusalém celeste vai estar por cima. Jerusalém retorna e vive na terra, né? Judeus retornam e vivem na terra. Nós já falamos sobre isso. Tanto o Reino Norte quanto o Reino Sul vai retornar. A inversão da situação da desolação da terra, ou seja, aquela destruição total, Deus vai transformar agora em bênção e vai restaurar a terra, e a terra vai se transformar num paraíso. Temos algumas religiões por aí que até retratam isso, como se fosse para nós, né? Mostra algumas fotos, algumas paisagens, o animal é o leão andando junto com o cordeiro, né? O leão comendo palha com o boi, porque não haverá aquela cadeia alimentar de um animal comer o outro, né? Os animais vão virar herbívoros, né? Então, é uma coisa interessante, vai acontecer no período milenar. Nós temos ainda características sociais. Conhecimento universal do Senhor. A Bíblia diz que o conhecimento do Senhor será derramado poderosamente. Todo mundo terá conhecimento do Senhor, porque eles terão que ir a Jerusalém para buscar este conhecimento. A Bíblia diz que as nações andarão na luz de Israel. Temos ainda a reprodução dos santos. O que eu estou dizendo aqui? Primeiro, fala sobre a longevidade, né? Viverão 1000 anos. Então, tem alguém que vai nascer no início do milênio e vai passar 1000 anos sobre a terra, vai viver 1000 anos, porque haverá longevidade. E a reprodução, porque a população vai aumentar muito. Lembra que na grande tribulação foi dizimado uma boa parte da população, né? Terça parte por uma praga, mais uma terça parte por outra praga, mais uma terça parte por outra praga. Então, quando chega no milênio, muitas nações foram dizimadas. Então, a terra em alguns lugares ficou quase que deserta, vamos dizer assim, com pouca população. Só que no milênio a população irá aumentar de novo, talvez até para suprir esses que morreram na grande tribulação. Então, haverá uma população muito grande e muitas crianças. A Bíblia diz que haverá muitas crianças correndo nas ruas da cidade. Então, a reprodução humana vai ser maior, né? Trabalho ininterrupto, né? Trabalho no sentido de... Não é aquele trabalho que você trabalha, a Bíblia diz que eles trabalham com prazer e verão fruto do seu trabalho. Não é aquele trabalho árduo, trabalhando para receber o salário em saco furado, como diz o profeta, mas um trabalho gratificante, porque eles estarão trabalhando e Deus vai abençoar. A prosperidade aqui será imensa, né? Será imensa, inestimável a prosperidade financeira. Estamos falando de um reino material. A libertação de guerra, inimigos. Não haverá batalhas nesse período. Nessa época não haverá guerras. Todas as nações vão transformar suas ferramentas, suas armas em ferramentas, em enxadas, né? Então não haverá batalha. A última batalha que nós temos antes disso aqui é a batalha do Armagedon. Depois dela não haverá mais batalha. Uma sociedade pacífica, todos viverão em paz, né? Não haverá inimigos, nações contra nação e reino contra reino.
e será um reino de justiça, onde Deus vai tratar com justiça. É interessante a diferença entre justiça e misericórdia. Deus ele é justo e é misericordioso, mas aqui ele fala de justiça. Por quê? Aquele que não obedecer, Deus não terá misericórdia, vai ser justo, porque ele está avisando que a pessoa tem que ter um princípio a seguir. Se não obedecer, Deus não vai agir com a sua misericórdia, ele vai agir com a sua justiça, vai ser punido. A Bíblia diz que haverá enfermidades nessa época em nações que não aceitam, enfermidades que talvez a ciência não tenha descoberto ainda o que vai acontecer lá, para que as nações possam entender a soberania de Deus. Ele fala que não dará chuva para essa cidade, não dará, a terra não irá produzir, ele vai travar todas as bênçãos para aquela cidade, para aquele país que não foi Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. Né? Então será um período do reino de justiça. Características espirituais. A adoração será universal, né? Todo mundo vai adorar o mesmo Deus, não haverá outro Deus paralelo. A reconstrução do templo nós já falamos, né? O retorno da glória nós falamos também, que ela volta pela porta formosa, a porta oriental. Jesus entra, ele é a glória de Deus. Inclusive nós estudamos lição em que fala que a glória de Deus estava apontando para Cristo na terra, mas aqui nós temos um exemplo também dessa glória voltando no templo do milênio. Então aqui, quando fala da glória da segunda casa, esta é uma segunda casa. Por quê? O templo de Zorobabel e o templo de Herodes não é uma segunda casa, é a primeira. O templo de Zorobabel é a reconstrução do templo de Salomão. E o templo de Herodes é uma ampliação do templo de Zorobabel. Então não é segunda casa, esta é a segunda casa. Então, alguns teólogos acreditam que essa glória que está dizendo, que a gente aponta para Cristo, ele também vai estar lá, ele vai entrar por essa porta será fechada, porque ninguém mais vai entrar por ela. Significa que só Jesus tem acesso a essa porta, a porta oriental. Então, o retorno da Shekinah, nós estudamos também que a palavra Shekinah é de origem árabe, ela não tem na Bíblia, né? Não tem na Bíblia. O avivamento do sistema de sacrifício, nós falamos sobre isso, né? Aquela questão do sacrifício. Isso é muito polêmico, né? Porque a gente entende que se Jesus já morreu, o próprio escritor dos Hebreus fala que ele ofereceu uma vez por todos, por que voltar ao sacrifício? Só que o milênio, ele é um período diferente da era da igreja, né? Todos os judeus que aceitaram o sacrifício de Cristo, eles se uniram à igreja e transformou um povo só. Mas aqui nós estamos falando de um povo que é separado da igreja. Talvez um dos motivos pelo qual alguns rituais irão voltar, né? Porque no final do milênio, Jesus vai fazer aquele fechamento final e muitas nações aqui, muitas crianças que nasceram no milênio, não conheceram o sacrifício levítico e nem o sacrifício do próprio Cristo. Vai ver Jesus vai ver ele já ressuscitado, ainda que talvez, né, conheça a história dele ter morrido na cruz, mas quem sabe talvez apontando para uma lembrança, né? Mas isso é só conjectura, não estou dizendo que isso é a verdade, não. É o que a gente procura entender, porque haverá retorno à lei, né? Retorno a sacrifício, haverá o sacerdote, né? Os 144 mil vão reinar também. Então é um reino diferente da igreja. Por isso, quando você vai para a cultura hebraica, dá para você entender por que isso voltou. Porque os judeus, observa que Adão e Eva, lá no jardim, Deus ia diretamente estar com eles. Mas lá nós vemos Abel e Caim oferecendo sacrifício, oferecendo como oferta. Abel oferecendo ovelha, cordeiro como oferta. Então, a mesma apontando para Cristo, mas Cristo já estava lá na presença do Pai, na presença do Espírito Santo. E lá era a presença mesmo, não era em espírito. Deus descia para falar. Mesmo assim, lá eles ofereciam sacrifício, né? Abel e Caim ofereciam sacrifício naquele período, onde Deus tinha muito mais contato com o homem. Então, assim, é uma hipótese, né? Mas isso não é importante, não. Isso é só para entendermos por que no livro de Ezequiel e nessas outras referências fala sobre esse sacrifício. A restauração do sábado e das festas rituais. Tá vendo? Outra coisa interessante. O sábado foi feito por causa do homem, né? E não o homem por causa do sábado. O apóstolo Paulo falou isso. As festas. Ninguém vos julgueis por festa, nem pelo comer, nem pelo beber, nem por luas novas. Mas vai voltar tudo no milênio. Por quê? É um período que Deus vai trazer a nação de Israel dentro do contexto hebraico, dentro do contexto do Velho Testamento. Então, algumas coisas vão voltar naquele mesmo contexto para depois Deus fazer uma nova restauração com eles. Nós estamos falando do nascimento espiritual de uma nação. Aqui não é igreja. Aqui não é igreja. A igreja não precisa de sacrifício, que Jesus morreu por ela. Mas aqui, para esse povo, Jesus, ainda que tenha morrido por todo mundo, esse povo não aceitou o sacrifício de Cristo.
talvez pode ser um dos motivos. Vocês perceberam? São várias hipóteses que a gente pode entender por que aconteceu o sacrifício. Eles nunca aceitaram o sacrifício de Jesus como crucificado. Apesar de Zacarias falar que eles verão para ele aqueles que eles traspassaram, eles nunca aceitaram. Eles sempre viu Jesus como o Messias e não como o Cordeiro. Satanás e os demônios aprisionados e nenhum engano espiritual. Nesse período, Satanás será preso. E aí se pergunta, mas se Satanás está preso, como haverá pecado? O pecado não é, quando o homem peca, não é porque Satanás fez ele pecar. Satanás só usa a sua fraqueza, a nossa fraqueza, porque o pecado é a natureza humana. Então ele só usa essa natureza. Então, mesmo ele estando preso, haverá a condição de alguém cometer pecado no milênio. De cometer pecado, de até ser banido, né, do milênio, cometendo pecado de blasfêmia. Há profecias bíblicas falando sobre isso, né? Características ambientais. Condições de santidade. A santidade será em todas as nações, né? Todo mundo vai entender, vai reconhecer Jesus como o único Deus, né? Restauração da condição, as condições do Éden, a terra vai virar um paraíso. Eu aconselho ler Isaías 65 e 66, que fala sobre essa restauração. Renovação dos efeitos remoção de efeitos prejudiciais, aquelas coisas que prejudicam a terra, prejudicam o homem, na natureza vai tudo removido, inclusive algumas montanhas serão, né, aplanadas. Restauração da longevidade, o homem vai viver como árvore, lá fala isso no versículo 20. Aumento da luz do dia, a Bíblia diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais, mas não é que ele aquecer para queimar, mas é como brilhará 7 vezes mais, e a lua brilhará como o sol, então haverá um aumento da luz do dia. Prosperidade econômica, não haverá pobres, né? E acesso universal a Israel, todo mundo vai ter acesso a essa região. Debaixo do altar do templo sai águas que desaguam no Mar Morto, tornando-as doces, produz toda espécie de árvores com frutos e folhas. Se verá que servirá de remédio. Ezequiel 47:12 e Apocalipse tem essa visão em paralelo. Então, lá Ezequiel fala que debaixo do trono, né, tem um rio, aquele rio que Ezequiel nada nele, que ele vai 1000 côvados dar nos artelhos do pé, mais 1000 dar no joelho, mais 1000 dar na cintura, e mais 1000 ele tem que nadar. Aquele rio, ele nasce debaixo do templo, debaixo do altar. E ali, ele nascendo debaixo do altar, ele vai formar uma corrente, essa corrente vai desaguar no Mar Morto, e o Mar Morto será curado. Uma parte do Mar Morto vai se tornar em água doce, né? Porque, e as árvores que nascerem na borda desse rio, na margem desse rio, vai ser frutos comestíveis para alimentar, né? E também as folhas serão remédio, como remédio. Aí você pergunta, então haverá doença no milênio? Por causa do pecado, o homem poderá adoecer, mas essas folhas serão folhas que curarão enfermidades também. Então observe que o milênio não vai banir totalmente tudo, vai banir o pecado imoral, igual vivemos hoje. Será um período em que Jesus está no controle, então quem pecar vai ter que se ver diretamente com ele, mas haverá a condição. Então quando alguém adoecer, né, vai, tá lá em Ezequiel, você pode ler lá, fala que haverá essas folhas que vão nascer em volta ali, servirão de remédio. Não teria sentido algum se não houvesse doente no milênio, né? Alguém que não é doença terminal, mas aquela doença por causa do pecado. A Bíblia fala que algumas pessoas que não seguiam Jerusalém, Deus vai fazer com que os seus olhos caiam da órbita, né? Então são doenças que por castigo. E Apocalipse fala de lá nessa cidade haverá uma árvore que produzirá 12 frutos, um por ano, né? Um cada mês, e também fala das folhas lá. Então há um paralelo entre Apocalipse 22 e 47. Tem gente que até confunde isso aqui com o céu, mas na verdade essa profecia está falando do reino milenar, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 2. O arrebatamento da igreja é o próximo evento importante na cronologia de Deus, relacionado às atividades proféticas. Já não há mais profecia a serem cumprida antes que ocorra o arrebatamento. Ele é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento. Na verdade, não existe nada, a não ser a graça longânima e a misericórdia de Deus, que possa impedi-lo de ocorrer imediatamente. Então não existe mais nada. Quando você olha para as profecias, tudo que foi falado de profecia já se cumpriu. Inclusive o último que faltava
era a restauração nacional de Israel, que nós já trabalhamos sobre isso. Então, o que está faltando agora é a longanimidade de Deus. Deus está ainda, tipo assim, tendo paciência para esperar mais um pouco, mas tudo já se cumpriu para que ele possa buscar a igreja. Então, isso nos mostra que, inclusive, a planta do templo, segundo Ezequiel, eles já têm ela lá em Jerusalém, já tem o projeto desse templo do tipo de Ezequiel, e acredita que será construída muito breve. Então, nós estamos à porta do arrebatamento da igreja, baseado nesses acontecimentos. No entanto, embora não existam sinais para arrebatamento, há pelo menos um importante indicador de que ele está próximo. As portas, estar próximo às portas. Esse indicador é a situação em que se encontram os preparativos para o próximo templo judeu a ser construído no Monte Templo em Jerusalém. Então, isso aqui é tremendo. Por quê? Eles estão já preparando para fazer esse templo. Já tem o local. Aí existe um outro problema que nós vamos trabalhar rapidinho aqui, não vou tentar entrar muito no mérito, sobre o Domo da Rocha, que está no local. É o rabino Nahum Kahane, um rabino líder em Jerusalém, nascido em 1977, crê que o templo será construído no Monte Templo, enquanto ele ainda estiver vivo. Ele diz que tudo está pronto para que o templo seja construído ainda hoje. Ou seja, em 1977, ele falava assim que ele acreditava que esse templo seria construído enquanto ele estivesse vivo. Ou seja, ele ainda está vivo. Então, é interessante ficar atento, porque ele é de 37, ele está bem velho, mas ele acredita que ele vai ver esse templo ser construído. Lógico que é ele que acredita, ele não está dizendo que ele é um profeta. Mas essa é a crença dos judeus, que isso vai ser construído a qualquer momento. Então, para que isso seja construído, se for no período do anticristo, o que acontece? A igreja tem que sair. Aí você pergunta, mas como vai construir um templo tão rápido? Com a tecnologia que o anticristo terá, assim como tem hoje países do mundo que tem tecnologia terrível, a China, por exemplo, ela consegue fazer um viaduto em pouco tempo, né? Em poucas horas, por bem dizer. Então, isso não será problema para ele, né? Até porque ele vai ter o reino, o mundo todo do lado dele para auxiliar. Licença. Tomar um pouco d'água aqui que eu estou meio gripado. Então, ele acreditava. Se imagina, se ele acreditava, muitos judeus hoje acreditam que esse templo já está na iminência de ser construído. E a igreja não estará aqui quando esse templo estiver funcionando. Obstáculos para a construção. Existe um obstáculo principal para a construção do terceiro templo. A edificação muçulmana, cuja cúpula é coberta de ouro, o Domo da Rocha, que ocupa o Monte Templo. Não é uma mesquita, mas um edifício islâmico, né? Alguns falam que não é mesquita, outros falam que é um edifício, um prédio islâmico. Eles pensam deixar esse detalhe para o Messias, mas quem está pronto para começar? Mas querem estar pronto para começar a construção quando ele abrir o caminho. Por quê? Alguém pergunta como que eles vão fazer o templo se no local existe um templo, um prédio muçulmano, o Domo da Rocha. Como que eles vão fazer isso? Né? Aí os judeus preferem não entrar na questão. Eles falam assim, não, isso aí no tempo certo o Messias vai resolver, vai banir esse templo, vai tirar ele de lá, vai tirar os muçulmanos, e porque lá está sendo pisado pelos gentios conforme a profecia de Daniel, mas vai chegar o tempo em que os gentios não terão esse poder. Então eles acreditam que o Messias vai resolver isso. Agora o perigo, qual Messias? Porque muitos deles vão entender que o Messias do primeiro cavalo branco será o Messias esperado. Só vão se enganar com ele no meio da grande tribulação. Então, o Messias, o anticristo, que para eles vai vir como espírito de anticristo, como Messias, né? Jesus falou assim, quando disser eu sou o Cristo, está ali, eu não vai até ele, porque Jesus sabia que ia aparecer alguém falando que era ele. Então, eles acreditam que esse Messias, que vai ser provavelmente o anticristo, vai resolver esse problema. Porque os judeus esperam o Messias no milênio, né? Então, mas existe uma outra história, que algumas pesquisas que dizem que o templo, o Domo da Rocha, ele está no templo de Salomão, mas não está totalmente nas bases do templo. Segundo alguns arqueólogos, existe 50 metros de distância entre o Domo da Rocha e o local do templo. Então, alguns acreditam, né, que poderá haver os dois templos coexistindo junto, tanto o Domo da Rocha quanto o templo do milênio. Eu não acredito nessa ideia, por quê? Porque o templo do milênio, ele vai passar para o milênio como o único templo de adoração. Então, Deus não iria permitir, nem o próprio anticristo talvez iria permitir que acontecesse, porque os judeus não vão aceitar nunca um templo muçulmano do lado do templo deles, porque para eles os muçulmanos são gentios, né? Mas são ideias, né, de que o local do templo
é um pouco afastado, mas pelas dimensões do templo, 50 metros só, ele ia quase encostar lá, porque hoje no templo, no local do templo, a única coisa que eles têm lá é o muro oriental, que é o muro das lamentações, a única parte que sobrou do templo. O resto está tomado pelo Domo da Rocha, que um prédio muçulmano. Então eles acreditam o seguinte, quando alguém pergunta para eles, mas como vocês vão fazer isso aí? Como? O Messias resolve. Quando ele vir, ele vai resolver, vai dominar o mundo. Ele é que vai mandar, ele resolve. Então, ele não entra na questão. Né? A nossa conclusão. A reconstrução do templo é para o futuro. Sabemos, porém, que será um período do qual a igreja não fará parte, pois a função desse templo será para o reino messiânico. A igreja estará em atmosfera totalmente espiritual com Jesus na Nova Jerusalém. Então, o que a gente entende? Que nesse período, tudo isso que nós falamos aqui vai acontecer, mas a igreja não vai estar na terra. A igreja vai estar com Cristo. Se eu cresce que a igreja passaria pela grande tribulação igual os pós-tribulacionistas, eu viria a construção desse templo. Eu estaria assistindo também, porque seria no período da grande tribulação. Mas como eu creio, né, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, somos pré-tribulacionistas, nós entendemos que esse templo será construído assim que a igreja for tirada da terra. Então a igreja estará na Jerusalém Celestial, que ela vai descer, lá em Apocalipse fala assim, e via Nova Jerusalém que de Deus descia. Né? Aquela Jerusalém, ela vai descer e ficar sobre a Jerusalém terrestre. Ela vai ser um ponto até turístico, muita gente vai querer ir lá para Jerusalém para ver essa gloriosa Jerusalém, que é como um cubo, né? Toda de ouro, e a igreja estará neste local junto com Cristo. Há quem diga que a igreja vai reinar no milênio. Na verdade, vai reinar da Jerusalém. A igreja não terá acesso ao milênio, por quê? Porque nós estaremos em corpos glorificados. Como falamos, o milênio é um reino material, só vai estar aqui pessoas de carne e osso. Aí você fala assim, mas Jesus é Deus, Jesus pode fazer o que ele quiser, ele pode se manifestar da maneira que ele quiser. Né? Por exemplo, quando ele aparece no céu, ele aparece com uma glória tão forte que ninguém consegue olhar para ele. Mas no milênio ele será visto por todo mundo, pelas pessoas que estão lá. Então, para Isaías, ele teve que usar, até os querubins se cobriam da presença dele. Então, é diferente da sua glória no céu, não que ele vai desvestir de sua glória, mas ele vai reinar como um rei de glória, mas ele será numa condição em que as pessoas terão condição de estar próximo a ele no milênio. Mas a igreja vai estar com ele na Jerusalém, no céu, reinando sobre essa terra. Porque se nós tivéssemos que descer para a terra, não existe nenhuma profecia bíblica que diz que após o arrebatamento, a igreja volta para essa terra. A igreja vai subir para Nova Jerusalém e depois a Nova Jerusalém vai ser assunto ao céu e vai fechar, né, a dispensação final, e lago de fogo e juízo final e pronto, aí fecha tudo. Então esse período a igreja não estará aqui. Então está aí mais uma lição, como eu já falei, é uma lição um pouco polêmica, é um pouco complicada de se entender. A gente tentou aqui aproximar alguma coisa, mas a gente sabe que fica muita dúvida, né? Eu confesso para vocês que de todas que nós estudamos, essa foi a mais difícil, né? A gente tentar encaixar, principalmente quando fala do milênio, sobre algumas coisas que vão acontecer ali, porque se Cristo vai estar lá, não tem sentido, né? Mas é outra atmosfera, é outro momento, é outra ocasião, a igreja não estará aqui, então tudo é possível, né? Deus está no controle. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por ter nos permitido estar entrando aí no seu lar, através do celular, do aparelho. Quero pedir a vocês que, ao assistir o vídeo, se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta nos comentários, né? Ou estaremos sexta-feira, agora, né, às 19h30 lá na Assembleia de Deus 166, dando esse estudo, né? Eu gosto de dizer, lá a gente tem mais oportunidade de estar debatendo, discordando um do outro, é uma coisa muito legal e você é convidado a estar lá com a gente, aqui no Sevilha B. E quero pedir a você que, ao assistir o vídeo também, se você gostou, dê o seu like, né? E se inscreva no canal, você que está visualizando, se inscreva e também divulgue, compartilhando. E outra coisa importante, algumas pessoas falaram comigo que não está recebendo os vídeos, é porque talvez você não acionou o sininho. Acione o sininho que tem aí quando você abrir o canal, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo, ele vai para você e você vai ser notificado de novo o vídeo no canal. Que Deus possa abençoar. E não esqueça, o nome do canal é Estudos da EBD com o professor Marcelo Gomes. Então, é muito fácil, não tem como você errar. E você se inscrevendo estará nos ajudando para que mais pessoas tenham alcance
deste estudo. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima, querendo Deus. Obrigado.